Já parou pra pensar como que uma cidade que começou como uma vilazinha esquecida no interior virou a maior metrópole da América do Sul? São Paulo, que um dia foi só um ponto de parada para viajantes, hoje movimenta mais dinheiro do que países inteiros. Para você ter uma noção, o PIB do estado de São Paulo é maior que o da Argentina, da Bélgica e do Chile somados. É como se um simples bairro perdido no mapa tivesse virado uma potência mundial. Mas como que isso aconteceu? Foi sorte? Foi uma questão de geografia? Foi política? Ou será que foi uma mistura disso tudo? E lembrando, se você gosta de conteúdos assim, em formato de documentários que trazem assuntos interessantes sobre o Brasil e o mundo, se inscreva no canal. Para entender, a gente precisa voltar algumas centenas de anos e olhar bem de perto o que o mapa e o solo tinham para oferecer. No começo, São Paulo não tinha nada de especial. Não era litorânea como Rio de Janeiro, não tinha ouro como Minas Gerais e nem era um centro político como Salvador já foi. Mas tinha uma coisa que quase ninguém percebia na época, uma localização estratégica que ia mudar tudo. São Paulo fica numa região chamada Planalto Paulista. Na prática, é uma enorme área de terras altas e férteis, que liga o interior do Brasil ao litoral. E aí, bem pertinho, fica o Porto de Santos, um dos mais importantes do país. Isso parece só um detalhe de geografia, mas que fez toda a diferença. Pensa comigo, naquela época, o transporte de mercadorias era feito principalmente por navios. Então tudo que era produzido no interior tinha que chegar até o mar para ser exportado. E adivinha qual era o caminho mais curto e mais viável? Passar por São Paulo. Mas não era só isso, outro fator que ajudou foi o rio Tietê. E aqui tem uma curiosidade, diferente da maioria dos rios brasileiros, o Tietê não corre em direção ao mar, ele segue para o interior, facilitando o acesso a outras regiões. Isso ajudou a criar rotas comerciais e expandir o alcance econômico de São Paulo. Só que até aqui São Paulo era só um lugar de passagem. As coisas começaram a mudar de verdade quando o Brasil viveu uma crise econômica no Nordeste. O açúcar, que por muito tempo foi o grande motor da economia nordestina, começou a perder o valor no mercado internacional. E foi aí que o café entrou em cena. No século XIX, o café virou o novo ouro brasileiro. O Vale do Paraíba, que fica entre Rio de Janeiro e São Paulo, foi uma das primeiras regiões a se destacar. Mas com o tempo, as plantações foram avançando cada vez mais para o interior paulista. Cidades como Campinas e Ribeirão Preto se tornaram verdadeiros polos de produção. E o que isso tem a ver com São Paulo capital? Absolutamente tudo, porque para exportar esse café para o resto do mundo, ele precisava chegar ao Porto de Santos. E como já sabemos, o caminho natural era, adivinhe, passar por São Paulo. E tem mais, em 1867 veio a cereja do bolo, a inauguração da estrada de ferro Santos-Jundiaí, uma linha de trem que conectava diretamente o interior cafeeiro ao porto. E é claro, adivinha de novo quem estava no meio do caminho? São Paulo. Essa ferrovia transformou a cidade num ponto de passagem obrigatório. Era por ali que o dinheiro circulava. As mercadorias, os empresários, os bancos, tudo começava a girar em torno da capital paulista. São Paulo deixou de ser só uma vila de passagem e começou a virar um verdadeiro centro de negócios. Com tanto movimento, a cidade cresceu, as oportunidades surgiram, gente do interior começou a migrar para lá, pequenos comerciantes abriram lojas e os primeiros sinais de uma economia urbana, industrial e comercial começaram a aparecer. E olha que a gente ainda tá só no século XIX. Mas a história de São Paulo não para por aí. Depois de virar o coração logístico do café, veio mais uma virada que mudou tudo: o fim da escravidão. Em 1888, o Brasil finalmente aboliu a escravidão. Uma mudança histórica e necessária, claro, mas que trouxe um problema imediato para a economia paulista. Quem que agora iria trabalhar nas lavouras de café? Os fazendeiros acostumados com a mão de obra escrava precisaram buscar uma solução rápida. E foi aí que começou um movimento que iria moldar a cara de São Paulo até hoje: a imigração em massa. Entre 1885 e 1939, mais de 2 milhões de imigrantes chegaram ao estado de São Paulo. Vieram italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, gente de toda parte. No começo, a maioria foi trabalhar nas fazendas de café, mas com o tempo, esses imigrantes foram se instalando na capital. Eles abriram pequenos comércios, trouxeram técnicas novas e principalmente começaram a construir as primeiras fábricas. A cidade de São Paulo, que antes vivia basicamente de exportar café, começou a virar um centro industrial. E esse processo foi muito rápido. Já no começo do século XX, o cenário urbano da capital paulista começou a mudar. As primeiras indústrias surgiram, muitas delas fundadas pelos próprios imigrantes. Fábricas de tecidos, metalúrgicas e pequenas oficinas. São Paulo virou terra de oportunidade para quem queria empreender e trabalhar. E o ritmo só aumentou nas décadas seguintes. A partir dos anos 1930 e 40, com políticas de incentivo à industrialização, São Paulo se consolidou como o maior polo industrial da América Latina. E sabe aquela região que hoje a gente chama de ABC? Ali, cidades como Santo André, São Bernardo e São Caetano se transformaram no coração da indústria automobilística do Brasil. Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, as gigantes vieram todas para cá. Era fábrica para todo lado, milhares de empregos sendo gerados e mais uma leva de gente chegando do interior e de outros estados para tentar a sorte na capital. E claro, para tudo isso funcionar, São Paulo precisava de uma coisa:
coisa: infraestrutura. Nas décadas de 1960 e 70, o Estado começou a investir pesado em rodovias, energia elétrica e transporte público. Foi nessa época que surgiram as principais estradas que hoje a gente conhece de cor: a rodovia Anhanguera, a Bandeirantes, a Via Dutra, a Anchieta e a Imigrantes. Essas rodovias não só ligaram São Paulo ao interior e a outros estados, como também facilitaram o escoamento de produtos para o Porto de Santos. O que antes demorava dias, agora podia ser feito em poucas horas. Isso acelerou ainda mais o comércio, a indústria e a chegada de novos investimentos. E não foi só no transporte de carga que São Paulo se destacou. A cidade se tornou um verdadeiro hub de mobilidade. O aeroporto de Congonhas virou um dos mais movimentados do país, depois veio o de Guarulhos, o principal aeroporto internacional do Brasil. E ainda tem o Viracopos, em Campinas, outro gigante no transporte de cargas e passageiros. Dentro da cidade, o transporte urbano também evoluiu. Na década de 1970, começou a construção do metrô de São Paulo, um passo importante para tentar dar conta do crescimento populacional e da necessidade de deslocamento rápido. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, gente chegando, indústria crescendo, estradas sendo abertas, o comércio se expandindo, São Paulo se consolidou como o verdadeiro motor econômico do Brasil. Mas a transformação de São Paulo não parou na indústria. Nas décadas de 1980 e 90, o estado começou a dar mais um salto, agora rumo aos serviços, finanças e tecnologia. Com o avanço da globalização e a abertura da economia, São Paulo deixou de ser só um polo industrial. A cidade virou um dos maiores centros financeiros da América Latina. É aqui que fica a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, uma das maiores bolsas de valores do mundo em volume de negócios. Além disso, São Paulo concentra cerca de 70% de toda a mão de obra qualificada do Brasil. Estamos falando de profissionais das áreas de finanças, publicidade, tecnologia, comunicação e logística. E nos últimos anos, a cidade também virou um dos principais polos de startups da América Latina. Empresas de tecnologia, fintechs, hubs de inovação, data centers, tudo isso tem crescido de forma impressionante na capital e na grande São Paulo. Se antes o motor da economia paulista era a indústria automobilística ou a produção de café, hoje é o conhecimento, o capital financeiro e a tecnologia que move o estado. E quando a gente olha para os números, a dimensão de São Paulo impressiona. O PIB do estado já ultrapassa o da Argentina. São Paulo sozinho gera mais riqueza por ano do que todo o país vizinho. Para ter uma ideia melhor, o PIB paulista é maior que o da Bélgica, da Suécia e até de países como a Suíça. E em relação ao Brasil, São Paulo representa praticamente 1/3 de toda a economia nacional. Se São Paulo fosse um país independente, estaria entre as 20 maiores economias do mundo. É ou não é impressionante? Mas no fim das contas, por que São Paulo cresceu tanto? A resposta está numa combinação de muitos fatores: localização estratégica, ciclos econômicos bem aproveitados, imigração em massa e investimentos em infraestrutura. Mas é claro que nem tudo isso são flores. Esse crescimento também trouxe desafios enormes: desigualdade social, trânsito caótico, poluição, problemas habitacionais e muito mais. São Paulo virou um símbolo de força econômica, sim, mas também um retrato claro dos contrastes do Brasil. Uma cidade que inspira e assusta, que oferece oportunidades, mas cobra um preço alto por elas. E aí fica a reflexão: será que dá para crescer sem repetir os mesmos erros? Será que outras regiões do país poderiam trilhar um caminho de desenvolvimento mais justo e mais equilibrado? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, me dá essa moral. Valeu!